Salve amigos do canal Legado da Fiel. O nosso canal é um canal de história, um canal que procura retratar grandes personagens e grandes momentos do nosso futebol. E hoje não vai ser diferente, hoje eu quero falar de um cara muito importante, importantíssimo na nossa história. Talvez um dos jogadores que talvez tenha sedimentado, né? Sabe aquelas estacas, os pilares da história do Corinthians, da raça, da dedicação, da devoção, do comprometimento com uma causa e com uma camisa. Então hoje eu quero falar sobre Pedro Grané. Isso, Grané, o famoso 420. Aquele jogador que em 1929, juntamente com Deldébio e Cutufi, foram chamados de Três Mosqueteiros. Grané, que é o zagueiro que mais gols fez com a nossa camisa, 51 gols em 189 jogos. Grané, que ganhou os campeonatos paulistas de 24, de 28, 29 e 30, realmente formando como um grande time naquela época, jogando com jogadores como Nerino, como Munhoz, como Guimarães, como Rato, como De Maria, como Tufi, como Deldébio, e jogadores como Ciasca, como Pérez, como Gambarota, jogadores realmente que tiveram Neco, né? Jogadores importantíssimos naquele momento, e que fazem parte do nosso memorial, fazem parte da nossa história, das nossas lembranças, das nossas conquistas. Grané, ao contrário de muitos jogadores, ele não veio do Corinthians, ele não veio as suas origens não são corintianas. Ele veio do Clube Atlético Ipiranga. O Ipiranga, que era um dos fundadores da AP, um dos grandes times do momento, um dos grandes times do futebol brasileiro, juntamente com o Paulistano, juntamente com o Mackenzie, juntamente com o Germânia, times realmente que já tinham, apesar do futebol ser amador naquele momento, era um futebol realmente que já mandava e tinha grande visibilidade no cenário nacional. O futebol era muito recente, o futebol é criado em 1902, o profissional de 1933, então realmente esses times começaram a aparecer realmente com um grande enfoque. Ele chega no Corinthians e a sua primeira partida que ele faz é um amistoso contra o São Manuelense em maio de 1924, e o Corinthians ganha por 2-1, e a sua última partida é em janeiro de 1934, uma vitória de 5-0 sobre o Britânia de Sorocaba. Quando o Grané foi contratado, veja bem, o Corinthians jogava naquela época na Ponte Grande, né, ali na Marginal Tietê, onde era o Clube de Regatas Tietê, ali que era o seu campo. O Corinthians, a sua sede naquele momento era na Rua Álvares Penteado, ali no centro da cidade de São Paulo, no Centro Velho ali, né, perto da Bolsa de Valores ali. E ali era a sua sede, em cima de um bilhar. Tinha um bilhar embaixo e a sede ali em cima, tipo um escritório, uma sala. Era ali que o Corinthians se reunia e se apresentava, né, administrativamente para o futebol. E foi ali a primeira vez que ele vai e assina lá um compromisso, né? Compromisso, não existia contrato profissional, mas um compromisso de vigência, de fidelização ao clube. E ele joga, como eu disse, durante 10 anos, realmente com uma personalidade, com uma importância fundamental. Ele ganhou os títulos de 24, aliás, 24 foi um ano interessante, quando o Corinthians completa o seu primeiro tricampeonato, 22, 23, 24. Em 24 o campeonato ficou parado durante um tempo por causa da Revolução Tenentenista. Ficou parado, tinha muita confusão política em São Paulo, teve muitos distúrbios, né, muita perseguição, então o futebol ficou parado, mas ao mesmo tempo ele volta depois no mesmo ano e o Corinthians ganha de 1-0 do Paulistano, conquistando aí o seu primeiro tricampeonato. Como eu acabei de dizer, 22 da independência do Brasil, né, o centenário, 23 e 24. Todos eles ganham no campo da Ponte Grande, como eu acabei de falar, ali na Marginal do Tietê. Ele chega com uma imposição física tão grande, ele tinha um chute tão forte, que ele tinha esse apelido de 420. O que era o 420? O 420 nada mais era do que o canhão mais potente da Primeira Grande Guerra Mundial, que pertencia aos alemães. Ele tinha um poder de devastação muito forte. E assim era o seu chute. Seu chute era assim, dizem os historiadores que na época que ele jogava, o goleiro praticamente temia, e tem muita gente que saía da barreira em função da violência do seu chute. E 2 desses gols de faltas ele fez contra o Bolonha, no antigo Parque Antártica, numa das primeiras partidas amistosas internacionais que o Corinthians fez, ganhando por 6-1. E realmente ali ele já mostrava o seu cartão de visita, né? Ele foi tão importante na formação que praticamente em 1929, tanto ele como o Tufi, o goleiro Tufi, e Deldébio, também o outro zagueiro importantíssimo, Deldébio juntamente com o Rato, De Maria e Filó, foram jogar na Lazio de Mussolini, quando o Mussolini mandou seus emissários no Brasil, e acabou quebrando um pouco da nossa estrutura, tivemos derrotas complicadas, era uma época de início de profissionalismo,
o futebol ainda era muito romântico, era muito, né, era muito difícil a sobrevivência nesse período. Foi quando nós tivemos a nossa pior derrota para o Palestra Itália. Então realmente desestruturou de uma maneira muito grande, já que o Corinthians vinha muito bem, né? Na década de 20, dos 10 títulos havia ganho 6, 3 de forma consecutiva, 22, 23, 24, e depois 28, 29 e 30. Ele consegue ganhar também com participação efetiva do Grané. A importância do Grané, a maneira como o nosso sistema defensivo funcionava naquele período, juntamente com o Tufi, Del Débio e ele, era tão importante, cara, que a escalação, às vezes, era vista de forma contrária, era do ponto esquerdo para o goleiro. Então era a importância desse trio final, chamado de trio final mais importante da história do clube. E pouca gente sabe dessa história aí, né? O Grané, na realidade, ele nasceu no dia 10 de novembro de 1899, o mesmo ano da fundação do Milan, o grande Milan da Itália, e faleceu também no dia 22 de julho de 1985, na cidade de São Paulo. Mas ele sempre teve a sua vida ligada ao Corinthians, sempre procurou estar presente. Ele mal citava esse período que jogou no Clube Atlético de Piranga, do qual ele saiu e foi muito destaque lá também. Foi por isso que ele veio para o Corinthians. Mas a sua vida realmente foi dedicada ao Corinthians. E eu falo disso, né? Olha que interessante. Hoje o jogador praticamente ele não se apega à camisa, ele não se apega à história do clube, ele não tem muita participação nesse lado emocional, nesse lado do conhecimento, né? Que camisa eu estou defendendo? O que representa essa camisa, essa história, essas conquistas, essa torcida? Então o Corinthians tem uma história muito rica. E esses jogadores de antigamente, tanto ele como o Neco, como o Del Débio, De Maria, jogadores realmente que tiveram uma participação assim tão significativa, o próprio Teleco, que é uma geração um pouquinho mais para frente, mas que durante muito tempo cuidou dos nossos troféus aqui no Parque São Jorge, na sala de troféus. Ele apresentava muitos que ele participou, né, como jogador, um dos maiores artilheiros do Corinthians, de toda a sua história. Então, se não fosse esses caras realmente manter a história, estar presente, divulgar os feitos, né, elevar o nome do Corinthians, realmente levar para todos os lugares para onde iam, com muita afirmação, com muita devoção a essa causa, né, que era o time dos operários, ainda era aquela coisa do time dos operários, né? Era um time diferente, de um nome diferente, uma cultura diferente, uma religião diferente, tudo diferente daquilo que nós tínhamos aqui. Ele muda o cenário. E esses caras foram muito importantes. Tanto ele quanto o próprio Neco, nosso jogador símbolo. Esses caras, se não são eles ali, se não fossem eles que estavam ali defendendo as nossas causas, levando o nosso nome mais distante, dificilmente a gente teria tanta história assim para contar, teria tanta orgulho, né, de vestir essa camisa, uma camisa que esses jogadores vestiram, né, lógico, né, nós somos torcedores, somos aqueles que estão na arquibancada, aqueles que ficam nos rádios, nas TVs, participando da vida do Corinthians hoje, mas esses caras não, cara, esses caras naquela época não existiam, era um jornal que divulgava alguma coisa. Então esses caras foram muito importantes no fortalecimento, na espinha dorsal, né? Na estrutura e na vida do Corinthians. Então, não só o Corinthians, mas com os outros times também, o próprio Santos, o São Paulo, o Palmeiras, todo mundo tem sua história. Porque jogadores naquele momento, eles se identificaram muito com aquilo e acabaram enraizando. Então, hoje, esses clubes hoje têm uma raiz forte, né? Tem uma torcida grande, tem uma história relevante, é porque esses jogadores do passado tiveram muita importância nisso. E no caso do Corinthians, o Grané com certeza teve. Eu acho que é um dos caras que deveria ter um busto também dentro do Parque São Jorge, dos inúmeros jogadores que lá tem já, mas devia se fazer homenagem sim, sempre, todo lá tem muito espaço para colocar busto. Jogadores como o Tufi, jogadores como o próprio Rato, como o próprio De Maria, como o próprio Guimarães. Nossa, tem tantos jogadores importantes, Tatu, Amilcar, esses caras têm que ter busto dentro do Parque São Jorge. Então eu defendo muito isso, eu defendo muito essa causa. Então é por isso que eu procuro retratar aqui sempre a história de grandes jogadores, principalmente jogadores do passado, porque realmente esse é o esteio da nossa essência, da nossa história, da nossa origem. São os caras que tiveram importância muito grande na divulgação e, sabe, de alastrar as fronteiras, de levar o Corinthians cada vez mais longe, não só no cenário paulista, como no cenário brasileiro, como no cenário sul-americano e agora mundial. Então é isso que eu queria falar para vocês, passar esse episódio.
Eu gostaria muito, se vocês gostaram desse episódio, já deixa um like aí. Se você não é inscrito no canal Legado da Fiel, por favor, se inscreva, é só clicar em inscrever-se. É de graça, é tranquilo. E ouça lá nossas histórias, as demais que nós já temos gravados também. E as próximas que virão, com certeza, para poder contar um pouquinho da nossa história, tá bom, gente? E mais uma vez, eternamente, vai Corinthians. Um abraço a todos, amigos. Fica com Deus.